Eu gostaria que você abrisse comigo em Atos 12 hoje. Foi a palavra que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração para esta manhã. E sem comunicar nada ao louvor, vocês cantaram hinos totalmente ligados à ministração hoje. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque é um povo alinhado. Um povo que nada no mesmo rio. Eu falo que uma igreja alinhada, ela nada junto, ela respira a mesma coisa, ela fala a mesma linguagem e a glória de Deus se manifesta. Amém, igreja? É sobre isso, é sobre um povo que está unido, apesar das nossas diferenças. Nós somos diferentes. Eu não sou igual ao pastor Ricardo, eu prego totalmente diferente do pastor Ricardo, totalmente diferente do pastor Hudson, do pastor Gessé, do pastor Micael. Nós somos diferentes e essa é a beleza de reino de Deus. Juntos nós formamos o que é chamado de organismo vivo, o corpo de Cristo. E por que dá certo, Leandro? Porque o cabeça é Ele. E o corpo só se movimenta segundo a ordem dele. E por isso dá certo. Não é lindo? A igreja não é linda, irmãos? Eu sou apaixonada pela igreja de Cristo. Sou apaixonada pela missão a nós confiada. A mais linda e importante missão da face da terra. Perguntaram para Billy Graham no momento da sua maior ascensão. Ele tinha acesso a todos os presidentes. Ele used to counsel, ele aconselhava todos os presidentes. E perguntaram para Billy Graham: você não pensa em se candidatar? Ele disse: e descer do cargo que Deus me deu? Thank you, but no thanks. Muito obrigado, mas eu estou feliz com a missão que Deus me deu de proclamar o Evangelho. Entendeu? Não existe mais importante missão na face da terra do que aquela que nós recebemos. Carregar o nome de Jesus, tornar Jesus conhecido. E isso é lindo. E isso essa igreja fazia com propriedade. Eu quero falar hoje sobre a pressão que nós vivemos. E o que é uma igreja que sabe lidar com a pressão? Eu não sei vocês, mas eu tenho me assustado com o nível de pressão que nós temos recebido. E eu sei que não sou só eu, não. Eu sei que tem casa aí que vive pressão também, não vive? Oh, meu Deus do céu. Oh, Senhor da glória. Parece que é uma pressão constante. Esses dias eu saía de um restaurante após o almoço com meu esposo, no domingo. Hoje nós entregamos o jejum de Daniel. Quem foi até o fim com glória a Deus agora? Diga glória! Vencemos, amém? Nós saímos de um restaurante e eu me encontrei com um pastor de uma outra igreja, irmã amada do nosso coração. E nós estávamos entrando e eles estavam saindo e ele falou assim: pastora, temos mais uns 2 ou 3 dias para descansar e depois volta. Eu falei: a pressão. Ele: exatamente. O máximo que a gente tem, uns 2, 3 dias, e depois volta de novo. Por quê? Porque existe um peso de responsabilidade sobre aquilo que nós precisamos entregar para a igreja. É a vida pastoral, não tem como você fugir disso, é constante. E quem falar que não vive isso, está mentindo. É um peso de responsabilidade sobre cada um de nós. E você carrega a sua, eu carrego a minha, cada um de nós carrega um nível de responsabilidade. E essa igreja, ela sabia como lidar com a pressão esmagadora da vida. Porque às vezes a sensação é essa, que a pressão é esmagadora, que ela vai te sufocar, que ela vai te comprimir, porque você vai desaparecer no meio de dias de pressão. Mas eu vim falar para você nesse dia, que a pressão vai te construir. Existem dores que nos constroem. Eu vou repetir. Existem dores que nos... Agora você que vai falar. Existem dores que nos constroem. Tem alguém aqui que foi construído em meio à dor? Opa! Estou falando com gente que vai se encaixar dentro dessa mensagem, vai se enxergar dentro dessa mensagem e vai sair daqui mais forte ainda. Amém? Atos 12. 24 versículos nós vamos ler. Só quem ama a Bíblia aí diz glória. Só ouvi um. Isso. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro.
e eram os dias de pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Irmãos, 16 soldados para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, diga comigo, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. E as correntes caíram de suas mãos. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E assim ele o fez. E o anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo se era o real que ele estava vendo, sendo feito pelo anjo, porque ele pensava ser aquilo uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro. Que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo então Pedro, caiu em si e disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E quando ele bateu na porta da frente, uma serva chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. 16, enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes o sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos meus irmãos. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Profetiza comigo que vai ter um grande alvoroço nessa cidade. Profetiza comigo, haverá um grande alvoroço nessa cidade. Não fala isso, por favor. Haverá um grande alvoroço nessa cidade por causa dos feitos do Senhor no meio do povo de Deus. Haverá um grande alvoroço. Os teus vizinhos começarão a bater para perguntar o que aconteceu lá, Leandro. Vão falar assim: como foi que isso aconteceu? E aí você vai ter oportunidade de contar testemunho. Fiquei ontem um dia falando: Senhor, que haja esse alvoroço aqui no nosso meio, que haja esse grande alvoroço no nosso meio, no meio dessa igreja, no meio do povo de Deus. Chega de calmaria, eu quero alvoroço, igreja. Eu quero alvoroço, eu quero testemunho sendo contado, eu quero casas sendo mexidas e sacudidas pelo poder transformador, libertador do Evangelho. Atos 12 conta a história de uma igreja que vivia uma sequência de ascendência. A igreja estava a todo vapor, essa igreja estava em chamas. Essa igreja não queria saber se eles estavam correndo risco de morte. Eles queriam era pregar as boas novas que transformam. O que eles tinham vivido era poderoso demais para eles guardarem só para eles. Essa igreja estava vivendo algo inédito. Pedro pregava, essa igreja que tinha começado com 120 pessoas. Primeira pregação de Pedro, 3.000 recebem Jesus. Daqui a pouco mais 7.000 são acrescentados. Essa igreja estava se formando, ela estava se preparando, mas um grande mover já estava acontecendo. Acontece que todas as vezes que nós estamos vivendo um grande mover de Deus, o inferno também se levanta, a oposição também se levanta. O inimigo das nossas almas que quer parar aquilo que Deus está fazendo também se levanta. E em Atos 8 começa a primeira perseguição da igreja. Pensa que eles pararam? Não, eles continuaram. Tiago não foi o primeiro a ser
decapitado por amor a Cristo, por fidelidade a Cristo. Outros já tinham antes se tornado mártires por causa do Evangelho. Eu estou falando de pressão de perder a vida. Uma pressão totalmente diferente da pressão que nós vivemos hoje. Estevão já havia entregado a sua vida, foi apedrejado por amor de Cristo. Então essa igreja vivia dias de luta, mas quanto mais perseguiam a igreja de Cristo, o versículo 4 de Atos 8 vai falar: os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Tinha gente morrendo, e o que eles faziam? Eram dispersos, mas saíam para se esconder? Saíam pregando a palavra. E Filipe saiu para Samaria e pregava em todos os lugares onde chegava. Todas as pessoas que Deus o enviava, ele pregava o Evangelho. Uma igreja que fez a diferença. No versículo 27, Filipe prega para o oficial da rainha dos etíopes, um homem de alto escalão, superintendente de todos os tesouros da rainha. O homem aceita Jesus, pede para ser batizado. Simão mágico recebe Jesus, pede para ser batizado. Essa igreja estava vivendo um momento de revolução, um momento de ascendência, apesar da pressão. Porque tem pressão que faz a igreja não inchar, mas crescer de forma saudável. Em momento de pressão, as pessoas vêm pelos motivos certos. Nesse momento aqui, esse povo tinha tudo para não querer o Evangelho. Sofrer risco de morte? Mas não. Porque o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele te mostra que não existe outro caminho de vida. Ele te mostra que você não tem outra forma de viver, senão essa. Ele é tão apaixonante, ele te leva, ele te conduz a um caminho que vai te deixar sem opção. Não existe opção A ou B ou C. Ou é Cristo ou é Cristo. É uma porta estreita, mas é uma porta de alegria, é uma porta de esperança, é uma porta de segurança eterna. E vida segura na terra dos viventes e na eternidade. E era esse evangelho que era apresentado a esse povo. Então, Tiago certamente não foi o primeiro cristão a morrer por fidelidade a Jesus. E Jesus também não prometeu a nenhum deles. Por que isso é tão importante? Porque o que aconteceu com Tiago furou a bolha daqueles que pensavam: não, estar perto de Jesus vai me garantir segurança plena. Quem já cantou aqui na infância? Pedro, Tiago e João no barquinho. Tem alguns aí, não é? Os mais de 40 levantaram a mão. É verdade. Pedro, Tiago e João no barquinho. Tá vendo? E Leia no mar da... Quer dizer, furou a bolha para eles acharem que, não, Pedro, Tiago e João são intocáveis. Jesus nunca prometeu nem para aqueles que estavam mais próximos dele, que seriam intocáveis. Jesus nunca nos prometeu isso. O que foi que Jesus falou para nós? No mundo vocês terão, mas tenham ânimo, eu venci. Ele nunca prometeu que nenhum de nós passaria por lutas. Mas uma coisa acontece em momentos onde a igreja está passando por pressão. Eu não acredito que a igreja estava orando com tanta intensidade quando eles foram levados presos, como a igreja orou com intensidade quando Pedro estava já aguardando a sua morte, depois que a igreja viu que Tiago tinha sido decapitado. Tem pressões que te fazem entender: opa, o inferno não está de brincadeira comigo não. Você está me entendendo? Tem hora que vai dar uma espremida para nós entendermos: o inferno não está de brincadeira. Deixa eu ir para um jejum, deixa eu ir para a oração, deixa eu descer nas madrugadas, deixa eu orar sem cessar, deixa eu fazer aquilo que Deus me ordenou fazer. Porque o inferno não está de brincadeira, nem comigo e nem com ninguém. Durante todo esse tempo de tanta pressão que essa igreja estava vivendo, uma coisa eu quero te trazer nessa manhã, e com plena convicção e certeza: o Senhor nos vê e nos assiste em nossas tribulações. O Senhor nos vê e nos assiste em nossa dor. A Bíblia não nos apresenta um Deus distante. A Bíblia nos apresenta um Jesus que veio e caminhou entre nós. Sentiu a nossa dor, veio
para sentir aquilo que nós sentimos. Ele chorou, sabendo que ia ressuscitar Lázaro, ele chorou com Marta e Maria. Então, quando você começa a se perguntar, onde está Jesus que não está me vendo em minha dor? Ele está te vendo sim em tua dor. E Ele nos assiste em nossa dor. Acontece que se Deus fizer da maneira que nós queremos, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Uma coisa eu preciso te falar. Na agenda de Deus, Tiago ia ser recebido em glória. Na agenda de Deus, Estevão ia ser recebido em glória. Mas na agenda de Deus, Pedro ia envelhecer pregando o evangelho. Na agenda de Deus, você estava destinado à vida hoje e aqui. Que dia é hoje? 15 de fevereiro de 2026. Na agenda de Deus, antes de você nascer, Ele já sabia que no dia 15 de fevereiro de 2026, você estaria aqui adorando, dizendo, fogo não queima fogo. Fogo vai fazer brilhar mais ainda. Em meio a uma geração corrompida, a luz dos santos vai brilhar. Você está na agenda de Deus para viver, para carregar boas novas. Então eu vou te falar mais uma vez hoje, essa pressão não vai te matar, ela está te construindo. Tem pressão que nos constrói, igreja. E eu lembro, 10 anos atrás, quando Davi foi diagnosticado com uma doença sem cura, degradativa, chamada ankylosing spondylitis. Rara, quando a igreja estava passando por um momento de transição. A nossa vida era chorar, a minha vida era chorar. A gente acordava com os tombos do Davi, que é mais ou menos do tamanho do Pedro, lá dentro, ó, faz assim, Pedro. Do tamanho do Pedro, a gente acordava com o tombo do Davi caído no chão. Corre, chama ambulância, hospital. E durante algumas semanas ele ficou sem diagnóstico. E a vida era hospital, igreja, porque a igreja estava no momento de transição, não tinha quem abrisse porta, fechasse porta e pregasse, então era eu e eu mesma. Então, naquele momento de tanta dor, um dia eu fiz uma oração, quando ele já tinha sido diagnosticado 2 vezes de forma errada, e depois entrava outro médico e falava, não é nada disso. E um dia eu cheguei no hospital e eles tinham transferido o nosso filho para o andar cirúrgico. Eu falei, mas se eles nem sabem o que o Davi tem, como que transferiram o Davi para o andar cirúrgico? Eu não ia contar esse testemunho hoje, me veio agora aqui. Porque eu vim falar sobre pessoas que são formadas em meio à pressão. Amém? E eles transferiram o Davi para o andar cirúrgico. E quando eu cheguei naquele dia, tinha um médico já na sala conversando com ele. Ele estava bem drogado, ele só falava assim, tudo meio tonto. Estava bem drogado. E o médico conversando com ele, e eu entrei na sala sem entender nada, porque que ele está aqui nesse andar cirúrgico. E o médico, mãe, não se preocupe, nós vamos resolver o problema. E foi falando, eu já mudei todo o medicamento dele. E de repente entrou um outro médico, um pouco mais baixo, com um quipá na cabeça. Na hora que aquele homem entrou, eu entendi o Senhor falando assim comigo, calma, aquieta o teu coração, eu cheguei. O médico encostou assim, a mão no ombro do outro médico e falou assim, hoje você não vai cortar ninguém aqui, me dá um tempinho com ele. E aquele médico começou a conversar comigo, começou a conversar com Davi. E ele falou assim, mãe, não se preocupe, eu vou mudar todo esse medicamento dele, ele vai ficar bom, descansa teu coração, já já o seu filho sai desse lugar. Mudou todo o medicamento dele e disse assim para mim, o medicamento do Davi custa $25 mil por mês. Mas não se preocupe porque o ORIP acabou de fazer algumas mudanças e todo o medicamento dele está coberto. E ele mudou todo o medicamento. O Davi, em um único dia, ele fez ressonância magnética 3 vezes. E vocês sabem que aqui no Canadá a gente espera, às vezes, 6 meses por uma ressonância magnética, né? Em um único dia ele fez 3.
E aí ele mudou todo o medicamento do Davi, disse, já ele sai daqui. E aí eu preciso voltar um dia antes. Quando eu me ajoelhei na beira da cama do Davi, eu falei assim, Senhor, eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho eu vou te entregar. E sem resistência alguma, sem reserva alguma, eis-me aqui. Um momento onde a igreja não tinha pastor, a igreja não tinha quem cuidasse, a igreja não tinha... A igreja tinha sido reduzida ao nada. Um dia antes eu fiz essa oração, no dia seguinte eu vi a resposta de Deus chegando naquele hospital. E o nosso filho, que já estava andando, sendo empurrado com cadeira de roda, eu levava ele para os lugares dentro do hospital com cadeira de roda, porque ele não conseguia andar. Quem conhece meu filho mais velho aqui? Vocês já viram que lindo que ele é? Parece que um dia esteve nessa situação. Deus permitiu um caminho de dor para receber um sim e forjar uma família em meio à pressão. E ali eu fui forjada. Matou? Me pergunte se me matou. Não. Me construiu. Logo, povo de Deus, não tem pressão que nos mate. Existem dores que podem sim nos matar. Como vocês ouviram essa semana lá no Brasil, um pai que não suportou a dor de ver a esposa com outro homem, matou os 2 filhos. Quem viu isso aqui? Matou os 2 filhos e depois se matou. Existem dores que podem sim te matar, mas quando você tem a doce presença do Espírito Santo, a dor te constrói. A dor te constrói, você sabe para onde correr. E para onde essa igreja corria? Em momento de pressão, me pergunte. Para o culto de oração. Essa igreja corria para o culto de oração no momento de pressão. Ei, a morte de Pedro estava marcada para o dia seguinte. Cadê a igreja de Cristo? Está protestando fora do palácio de Herodes. Não. Eles estavam de joelhos dobrados, entendendo que não era a influência que eles tinham na política, não eram os cargos de relevância, era joelho no chão que ia mudar aquele quadro. Eu vim te falar nessa manhã que é o teu joelho no chão que vai mudar esse quadro. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Tem situações que é o teu joelho no chão. Ah, pastora, mas eu já oro. Ah, não, como Deus está te pedindo aqui para orar. A igreja fazia incessante oração por Pedro. Eles oravam sem cessar. Mesmo quando não acontece do jeito que nós queremos. Como é que nós estamos nos comportando diante das notícias difíceis? Chutando balde? Abandonando a situação? Ah, esse casamento não tem mais jeito mesmo? Esse filho não tem mais jeito mesmo? Não. Dobra o teu joelho e clama aquele que te vê. Antes de você pegar o telefone para ligar para alguma pessoa. Ai, se eu pudesse acessar uma conversa só com tal consultor. Ah, se eu pudesse ter ajuda de fulano de tal. E se você experimentasse na hora que o coração começar a apertar, fala, Santo e meigo, amado Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus disse que vinha para me ensinar todas as coisas, me ensina a lidar com esse momento de pressão. Me ensina a recorrer àquele, o único que pode mudar a minha vida, a história da minha casa. Me ensina, Espírito Santo. Posso te falar? Sabe por que tem tanta coisa dando errado? Porque nós estamos buscando refúgio nos lugares errados. Porque nós estamos buscando resposta nos lugares errados. E o Senhor está dizendo, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Clama Jesus, clama. A nossa pressão aqui ela é diferente. Nós somos apresentados outros tipos de pressão. É uma forte cultura secularizada que continuamente nos pressiona a abandonar o chamado, a caminhada com Deus e o serviço. No Canadá, a única coisa que o diabo vai tentar lançar na tua mente, isso parece ser pequeno, mas vai destruir toda a tua vida. Aqui você não tem tempo, você trabalha demais, você corre demais e você não tem tempo para Deus.
Bastou ele lançar isso na tua mente. Bastou ele lançar que o seu cansaço está demais. Hoje você não consegue. Hoje você merece dormir. Não, você merece hoje ficar em casa. Parece ser pequeno, né? Mas basta essa flechinha, pastora, para ele fazer com que logo, logo chegue a frieza espiritual e eventualmente a morte espiritual. É pequeno. Parece ser tão bobo. E é isso que ele tem usado. Ele não tem vindo com as suas artimanhas, ele não vem com um chifre, com um rabo. Não. Ele só lança isso. Você está cansado demais, você merece descansar. Ah, você trabalha demais, você não tem tempo para isso? Igreja? Assiste de casa, fica em casa. Eu não estou falando que... Óbvio que tem pessoas que às vezes não podem vir, assista de casa. Não estou falando que existe algo de errado com o culto online. Estou falando que tem algo de errado quando você decide entrar dentro do seu conforto e não enxerga a morte espiritual chegando na tua casa. As pressões que nós vivemos aqui, elas são bem diferentes. Elas são agendas lotadas. Não tem espaço para Deus. A demanda sufocante que vai naturalmente causando esfriamento, morte. É camuflado, mas vai chegando. Vai chegando. E aí eu te pergunto, o que é mais importante? Essas 3, 4 horas de trabalho que você vai fazer no domingo? Ou entregar a vida, entregar algumas horas de culto para aquele que te sustenta todos os dias da tua vida? Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, em que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe o que Deus estava falando? Se encham daquilo que vai nutrir vocês, que vai sustentar vocês. Efésios 3:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O que é que te selou para o dia da redenção? É o dinheiro da tua conta? Não. É o Espírito Santo de Deus. Esse é o teu penhor, esse é o seguro. Aqui alguém pode andar com um carro sem seguro? Não. E aí tem crente andando sem a meiga presença do Espírito Santo. Irmão, você é um veículo sem seguro, sem a presença de Deus. É por isso que quando bate, vai para o ferro velho. Não tem mais jeito. Está sem Deus. Está sem Espírito Santo. Está sem nutrição espiritual. E aí não tem reparo mesmo para o carro. E às vezes a gente olha e fala assim, falta tão pouco, falta tão pouco. E realmente, falta tão pouco. Falta você decidir cortar lenha todos os dias e falar, nesse altar aqui não vai faltar lenha. Nesse altar arderá o fogo continuamente sobre o altar. Nesse altar aqui haverá vida de devoção. Nesse altar aqui haverá vida de entrega. Nesse altar aqui não vai faltar oração. Nesse altar não vai faltar adoração. Era nisso que essa igreja se apegava. Sem Deus, sem auxílio do Espírito Santo, a vida vira tragédia. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deu vontade de chorar, recorre ao Senhor. Pastora, fui pega em um momento muito difícil da minha vida, caí. Infelizmente não tive força. Faz igual Davi. Senhor, tira tudo de mim, mas não arranque de mim a tua presença. Seja rápido no arrependimento. Não arranque de mim a sua presença. Tira a coroa, tira reinado, tira dinheiro, tira tudo, mas não arranque de mim a tua presença, Senhor. Salmo 51 é um choro de um homem que entendia que reinado não substitui a presença de Deus, que dinheiro não substitui a presença de Deus, que fama não substitui a presença de Deus, que a melhor mesa, a melhor comida, nada substitui a presença de Deus. Você vai se fartar e de repente aquilo não te enche mais, mas a presença de Deus é aquilo que vai te dar paz em meio a um furacão. No olho do furacão você vai estar lá. Senhor, eu não tenho o que fazer, mas minha vida não está nas minhas mãos, está na tua. E aí você vai conseguir fazer o que Pedro fez. O que Pedro fez, igreja? O que Pedro fez? Dormiu. Tem gente aí que só está precisando de dormir. Dorme um pouco. Durma. Descanse. Sabendo que Deus sempre nos ouve. A igreja orou. E o anjo foi buscar Pedro lá na prisão. Nós estamos orando e adorando.
E Deus está mandando reforço lá para a tua casa, lá para o teu trabalho, lá para aquela pilha de documento na imigração, enquanto a igreja orava. Ah, pastora, mas o anjo foi buscar Pedro. Sim, quem foi buscar o anjo no céu? A igreja. Fazendo o quê? Orando. Dobra o teu joelho que Deus manda um anjo lá. Esse filho vem, esse marido vem, a resposta vem. Não desista, insista. Eu digo que uma mulher sábia ganha a sua casa. Sossega teu coração. Vou expor aqui agora, Natasha e Tiago. Uma mulher sábia ganha a sua casa. Quem lembra do Tiago aqui quando ele entrava, cara meia fechada? Eu lembro, irmão. Hoje, olha o sorriso mais lindo. Serve, batizou, porque a sábia ganhou ele para Jesus. Dobra o teu joelho, insista e não desista e deixa Deus fazer. A igreja orou. O anjo foi lá na prisão buscar Pedro, porque ela entendeu a nossa força. Se chama organismo vivo chamado corpo de Cristo. A nossa força está em um joelho dobrado. A nossa força está em lágrimas que se derramam. A nossa força está em acessar aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, que está à direita do Pai intercedendo por nós. Irmão, tem intercessor melhor do que ele? Eu queria tanto ter uma intercessora. Eu tenho o melhor intercessor. E você também tem. E glória a Deus pelas mulheres, os intercessores da casa. Glória a Deus. Mas, irmão, se mais ninguém orar por você, saiba que você tem um intercessor à direita de Deus. Isso te basta. Isso te basta. Pedro dormia, meu Deus, entre 2 soldados. Um pescador vigiado por 16 soldados. Sabe o que eu imagino? A cabeça de Herodes era assim, ó. Esse povo aí, dá para confiar não. Dizem que ressuscita depois de 3 dias. Dizem não, Herodes, é verdade, ressuscita mesmo. O mestre deles, depois de 3 dias, estava andando aí no meio da cidade. E Lázaro, é verdade? É verdade. Lázaro, 4 dias, já cheirava mal. Não vou correr risco não. Esse povo tem acesso à ressurreição e vida. Mas na minha prisão, põe 16 soldados lá. Herodes, 4 basta. O homem é um pescador. Põe 16 soldados lá para vigiar esse homem. Eles podem até ter acesso à ressurreição. Eles podem até orar e a coisa acontecer. Mas da minha prisão, Pedro não sai. Aí eu estou vendo Pedro lá. O que você faz quando você chega num local e você sabe que vai ficar ali muito tempo? Numa casa, você chega numa casa, no Brasil eu fico meio constrangida com isso, o povo não tira sapato para entrar em casa não, gente, vocês não se assustem, viu, os portugueses quando forem, eles não tiram sapato, eu acho esquisito isso, porque eu já tenho mais tempo de Canadá do que Brasil, né, 34 anos aqui, então, quando eu chego lá, eu estranho isso hoje, o pessoal entra nas casas de sapato, mas aqui, cultura europeia, você chega numa casa, você faz o quê? Você tira o sapatinho. Pedro está assim, eu vou ficar aqui, sei lá quanto tempo, vou dormir aqui, deixa eu tirar minhas sandálias, deixa eu tirar minha capa, deixa eu tirar o cinto. E foi ficando. Entre 2 soldados, dormindo. E Pedro assim, eu vou dormir, porque quando eu sair daqui, eu ainda tenho que pregar o evangelho, eu tenho muito trabalho para fazer. Azar deles, a esses 16 que tem que ficar me vigiando, azar deles que tem que ficar acordado. Eu vou dormir. A cabeça do crente é outra coisa, né? Extraordinária. Descansa, crente, dorme. Descanse sabendo que quem te guarda é aquele que não dorme, o Senhor não dorme. E está Pedro lá, bem descansando, dormindo. De repente, entra uma luz naquela prisão. Dá para fazer barulho aí? Vocês estão comigo aqui? Eu não sei que barulho o anjo faz, mas... Eu acho que foi assim. Vai comigo para a tua Bíblia, para você nunca mais esquecer. Vai comigo para a tua Bíblia. Versículo 7, eu acho. Coloca aí no telão para mim. Coloca aí no telão.
Que eu não estou seguindo nada do que eu escrevi aqui, irmão. Já Deus mexeu tudo, eu nem sei mais onde que eu estou aqui, mas está tudo bem. Acho que é o versículo 7. Cadê? Quem está aí no telão? Está lá? Não apareceu aqui, ó. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Pedro ainda é algemado, deu um pulo, Daniel. Levante-se depressa, porque às vezes a gente tem que aprender a ouvir primeiro a voz de comando. Se levante, que depois as algemas vão cair. Levanta primeiro, depois Deus faz cair. Se posiciona primeiro e fala: nunca mais eu quero essa algema na minha vida. Tocou ao lado de Pedro e disse: levante-se. E logo em seguida as algemas caíram. Porque algemas vão cair. Porque Deus não pode confiar nada a quem vive aprisionado. E tem coisas que aprisionam o povo de Deus. Tem gente aprisionada, por isso não rompe. Porque está aprisionada. E eu não sei o que está te aprisionando. Mas é manhã de Deus falar: tem libertação para essa casa. Tem libertação para essa situação. Algemas vão cair. Você vai romper. Se levante, se posicione, entenda que uma vez que você obedece à ordem da voz do Espírito Santo, as coisas começam a acontecer. E o anjo tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. 8. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. Quem tem juízo obedece. É assim que fala, como é que é? Quem manda pode, quem tem juízo? Acertei? Quem manda pode, quem tem juízo obedece. E o anjo disse mais: põe a capa e siga-me. Sabe o que o anjo estava falando com Pedro? Pedro, você não vai sair desajeitado não. Calça essa sandália. Irmãos, Israel é frio. Como nós passamos um susto lá esses dias. Como que Pedro ia sair descalço? Como que Pedro ia sair sem capa? Como que Pedro ia sair desajeitado? Não vai ficar nada seu para trás. Não vai ficar nada seu para trás. Não vai ficar um filho para trás. Não vai ficar nada que Deus te confiou para trás. Nós vamos chegar no céu juntos, amém? Eu falo que eu vou entrar junto com meu esposo, meus filhos, meus netos e uma carrada de gente junto. Nada nosso fica para trás. Não fica, Nós vamos estar junto. A Esmeralda fala que a casa dela vai ser do lado da minha, né, amor? Vou morar do lado da sua mansão. Nada nosso fica para trás. Você não vai sair desajeitado, vai sair arrumadinho. Sabe o que era a capa? Pedro, coloca esse terno aí, coloca esse blazer, porque já tu tem que começar a pregar de novo, homem. Ninguém vai sair desajeitado, não. Nós vamos sair inteiros, bonitos, pastora. Vamos sair para falar assim, nada fica para trás. Ninguém me tocou, o plano de Herodes foi frustrado, o plano do perseguidor foi frustrado, e eu vou sair daqui para fazer aquilo. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Ei, assim te diz o Senhor: você vai voltar a fazer aquilo que você fazia. Não tem pecado grande demais que possa impedir o agir de Deus na tua vida. Não tem nada, não tem trama do inferno que possa impedir você de voltar a fazer aquilo que o seu coração deseja. Não! Deposite a sua expectativa em Deus. Pedro, te apluma, homem, porque tu vai sair daqui para pregar o evangelho. E Pedro ainda tonto, o que está acontecendo? Tem coisas tão maravilhosas que vão começar a acontecer na tua vida que você vai ficar assim: é sonho, é visão, é de verdade mesmo, Senhor? Alguém me belisca aqui. Assim eu profetizo que vai ser na tua vida. Assim eu profetizo que você vai ficar como quem sonha. Estou tendo uma visão, e Deus vai falar assim: não, é resposta da tua oração, é milagre sendo desenvolvido na tua casa. Que assim seja na sua casa, que assim seja nesta casa, que assim seja nesta nação. Que haja um santo alvoroço. Por causa do agir de Deus, Pedro dormia, Pedro descansava. Marcos 27, 51, no momento da crucificação, os túmulos se abriram e corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, simbolizando a vitória sobre a morte. Herodes sabia disso. Por que que os inimigos sabem? Nós nos esquecemos que a morte de Jesus, o momento da crucificação, fez com que até a terra devolvesse os seus mortos.
O inimigo lembra, mas a gente se esquece que Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Mas você vai voltar para casa essa semana para se lembrar dos feitos do Senhor. Para olhar para uma porta e falar assim: porta de ferro também obedece. E eu acho incrível, porque quando o povo foi para atravessar o Jordão, Deus mandou com que os sacerdotes colocassem o pé na água primeiro. Quando foi para o Mar Vermelho, se abriu, os ventos sopraram, a vara de Moisés teve que encostar na água. Mas quando foi para Pedro sair da prisão, a porta de ferro nem precisou de voz, a porta reconheceu: opa, tem presença de Deus, não precisa falar nada que eu já vou abrindo. Nem vai precisar falar nada, vai ser automático. Sabe por quê, ungido de Deus? Porque tem presença de Deus na tua vida. E a presença de Deus na tua vida vai dar ordens ao mundo físico. Vai ser automático. Você vai começar a entrar por lugares onde homens fecharam as portas. E Deus está te falando nessa manhã: o homem fechou a porta, pois começa a andar posicionado. Porque eu vou abrir. Eu vou abrir. Eu vou abrir essa porta que esse homem fechou. Eu estou sentindo glória. Eu estou sentindo graça. Abre, Senhor. Abre as portas que os homens fecharam. Uma igreja posicionada dobra o joelho e as coisas começam a acontecer. Oh, igreja de Cristo. Uma igreja que entende que tem poder na sua busca, na sua entrega, que não tem mais a sua vida por preciosa. Ela se dobra diante de Deus e intercede por outros. Enquanto Jó orava por seus amigos, Deus mudou a sorte dele. Comecemos a interceder uns pelos outros. Comece a chorar pelas causas dessas pessoas que você nem conhece, mas sabe que estão sofrendo. Comece a chorar. Comece a chorar. Comece a buscar a Deus pela experimente levantar uma madrugada e não orar por você mesmo. Coisa mais gloriosa, experiência mais linda do mundo. É você dobrar os seus joelhos pela madrugada e falar assim: hoje eu não oro por mim. Hoje eu não apresentarei a minha casa. Hoje eu vou apresentar o povo de Deus. Hoje eu vou apresentar aquela minha amiga que está chorando, que está sofrendo. Hoje eu vou apresentar o meu patrão, que aquele homem só faltou encarnar Satanás. Pois é. Ele é o motivo da tua oração. Ore por ele, para que ele comece a encarnar Jesus. Sua vida vai ser melhor. Às vezes é só isso que está faltando, é você orar para esse endemoniado aceitar Jesus. Só falta um crente colocar o joelho no chão e as situações vão começar a mudar. Salmo 4:8: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar. Sentença de morte no dia seguinte. E ele fez o que, igreja? Ele dormiu. Ele descansou. Será que alguém aqui com sentença de morte para o dia seguinte ia conseguir dormir? Aí é confiança. Ou eu quero ter a confiança de Pedro. Não ficar se rebatendo na cama, virar para o lado, Nadir, e dormir sabendo que no dia seguinte Herodes tinha programado a morte dele. Não era pressãozinha igual a pressão que a gente sente hoje não, igreja. Mas eu preciso te falar, dias virão de forte pressão e só vai se manter de pé crente que está enraizado na palavra. Sabe crente de caixinha de promessa? Vai ficar de pé não. Sabe crente algodão doce que não pode cair uma chuva que ele já está se derretendo todo? Fica de pé não. Crente de pregação preparada em rede social? Fica de pé não. Fica de pé quem tem relacionamento com Deus. Depois da luta de Jó, ele disse: eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu sei quem tu és. A pressão desenvolve relacionamento. A pressão faz você olhar para essa Bíblia aqui como teu bem mais precioso. Eu tinha dias de dormir, Leandro, com a minha Bíblia. Eu dormia chorando, agarrado na minha Bíblia. Tal era a pressão. Mas foi ela que me construiu. Foi ela que me construiu. E como eu louvo a Deus por ter me permitido passar por dias escuros. Meus filhos não teriam a mãe que tem hoje
se ele nunca tivesse me permitido passar por pressão. Recado importantíssimo de Deus hoje para você. Exerça confiança em meio à adversidade. Faça o quê, pastora? Ora primeiro, depois que você orar, durma, descanse. Pedro dormiu, Pedro descansou. Se levante primeiro, depois as algemas cairão. E em seguida, as portas se abrirão. E o anjo continuou: coloque Pedro, coloque seu cinto, coloque sua sandália, coloque a sua capa. Porque daqui você vai sair para cumprir aquilo que Deus te chamou para viver. Não tem missão que vai ficar pela metade não, igreja. Tem não, o Senhor te trouxe até aqui, Ele vai te sustentar até o fim. O Senhor está te mantendo vivo nesse casamento, Ele vai te sustentar até o fim. Pastora, não sei se tem mais jeito. Minha irmã, se não tiver mais jeito, não se preocupe, que Deus vai achar a tua casa do jeito que Ele achou a casa de Nabal. Alguém entendeu? Pois é. Entenderam? Piada de crente, né, pastor Hudson? Piada de crente é assim, poucos riem. Deus acha uma solução, não sei qual ainda, mas Ele vai achar. Uma coisa eu sei, descanso virá. Deixa eu pular, porque eu quero seguir, eu não vou falar mais não. As correntes caíram, as portas se abriram e o plano do mal foi frustrado, porque Deus tinha um outro plano para a vida de Pedro. Que os processos diários não te façam morrer pelo caminho, não te façam desistir do seu chamado, que os processos diários e constantes, porque como imigrantes a gente vira processos diários e constantes. Parece que todo dia é uma coisa nova, parece que todo dia é uma notícia nova. Irmão, essa imigração parece que não tem o que fazer. Todo dia eles mudam essa história dessa pontuação, não é isso? Quem é que está vivendo isso aí, não é? Ou pontuação abençoada que tira a paz de crente. Pois deixa eu te falar uma coisa, descanse, vai dormir. Faça a sua parte, descanse e vá dormir. Porque a tua vida não está nas mãos de imigração canadense. A tua vida está nas mãos do Senhor. Ele te trouxe até aqui, Ele vai te sustentar até o fim. E Deus abre as portas de forma que ninguém pode fechar. E para você Ele vai abrir aquilo que o homem já fechou. Em nome de pontuação, sem pontuação, irmão, você vai contar esse testemunho. Não é sobre pontos, é sobre você ter convicção plena de que aquele que cuida de você não dorme. Aquele que te trouxe tinha um propósito com a sua vida aqui, com a sua casa nessa nação. O diretor da Sociedade Bíblica do Canadá, ele me disse alguma vez que aquilo ficou comigo. Ele disse: a esperança do Canadá é a igreja imigrante. Quem é a igreja imigrante? Dá uma olhada para a pessoa do teu lado. Nós. A esperança do Canadá é a igreja imigrante. E uma coisa eu preciso te falar: Deus sabe lidar com todo perseguidor. Deus sabe lidar com o inimigo. Deus sabe lidar com a oposição. O que aconteceu com Herodes, pastora? O que vai acontecer com os nossos inimigos? Não é da nossa conta, entrega nas mãos de Deus. Vou agora poluir a minha cabeça por causa deles? Não vou não. Vou pensar no que é bom, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Pensa na sua viagem para Israel. Pensa na sua viagem para Portugal, para o Brasil. Não sei para onde você quer ir. Quero trazer à memória, vou voltar e vou pregar para toda a minha família. Vou falar o que Deus fez na minha vida. A minha vida vai se tornar um testemunho vivo. Não vou me calar. Todos ouvirão daquilo que hoje eu estou vivendo. Eu e minha casa hoje servimos ao Senhor, mas Deus me levou lá para o outro lado do mundo para que eu pudesse ter um encontro com Ele. Traz à tua memória aquilo que te traz esperança. E a perseguição, os inimigos, toda essa luta, entrega nas mãos de Deus. Sabe o que aconteceu com Herodes? Deixa eu te falar rapidinho. O povo começou a exaltá-lo, a dizer, ele todo preparado com trajes reais. Um dia começou a palestrar para o povo, a falar para o povo, e o povo falava, ele fala como se fosse um Deus, Deus de D minúsculo. E ele gostou daquela honra toda, ele gostou daquela glória toda, subiu para a cabeça, e de repente, um anjo foi visitá-lo, o feriu, e ele morreu comido por bichos. Esse é o fim de todo orgulhoso, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Por isso que eu te digo, o perseguidor, o inimigo,
Não ocupa a tua mente e o teu coração com isso. Entrega nas mãos do Senhor. Deus sabe lidar com a oposição. Quanto a nós, siga olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Capítulo 12 começa com perseguição, mas termina com juízo para o perseguidor e alegria para uma igreja viva. Pedro chega na casa de Maria, bate na porta. Rod vai lá na porta e fala: não é possível. Ficou tão assustada, o milagre foi tão lindo, o milagre foi tão bom que ela voltou lá para dentro correndo. Pastor Débora deixou Pedro na porta. Irmão, vai ter coisa tão boa acontecendo na tua casa, você vai ficar até sem rumo. Sabe aquelas bênçãos que chega, a gente fica... Vai ficar até sem rumo, diva. Senhor, bate lá em casa, que eu quero ficar sem rumo, Senhor. Fala aí, Senhor, eu quero ficar até sem rumo, Pai. Eu quero ficar como quem sonha. Eu quero ficar igual Rod. A bênção está na porta e eu entrei de novo. Não, abre a porta, irmão. Abre a porta. Fala, irmão, abre a porta. Abre a porta para a bênção entrar. Abre a porta. Deixa essa bênção entrar. Deixa Pedro entrar. Deixa Pedro falar do que Jesus fez. Deixa quem carrega bênção, milagre, história. Que assim seja na tua casa. E aí ela volta, fala o que aconteceu. Pedro continua batendo, eles deixam Pedro entrar. Pedro dá sinal, calma. Aquele alvoroço dentro daquela casa. Todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, como que foi isso, como que isso aconteceu. Anunciem a todos. Pedro ficou para a reunião de oração? Não. Pedro saiu para pregar. Porque ele sabia que ele tinha uma missão. Ele nem ficou ali, ele foi, deu testemunho e falou: eu tenho mais pessoas para alcançar, deixa eu seguir com a minha missão. Quem carrega testemunho não consegue ficar parado. Quem carrega testemunho quer falar para as pessoas. Quem carrega testemunho quer alcançar pessoas. Quem carrega testemunho vai sempre dar glórias a Deus, vai sempre apontar para o Senhor. Mas ouçam, Pedro foi liberto da prisão porque Jesus voluntariamente se submeteu à cruz. Não existe testemunho de superação sem antes ter morte. Nós fomos alcançados por causa de alguém que se submeteu à maior dor. Cruz do Calvário. Você quer a verdade dura ou a mentira macia? A verdade dura. Tem processos que você vai precisar enfrentar na vida. E eles incluem dores. Ninguém quer passar por dor. Mas a verdade é que a dor nos constrói. Tem dores que sim, se você permitir, vão te matar. Ninguém quer passar por dor. Eu sei que você não veio para a igreja hoje para falar que a dor é algo inevitável na vida do cristão. Eu sei que você não queria ouvir isso. Mas assim te diz o Senhor. Tem dores inevitáveis, mas elas vêm para te construir. O que foi que construiu um governador sábio, experimentado, chamado José? Foi o dia de alegria? Foi o dia de bonança? Foi ele ser aplaudido por todos na casa de seu pai? Irmãos, o aplauso é perigoso. Sabe por que Herodes morreu comido por bicho? Porque o povo começou a exaltá-lo e aplaudi-lo. O aplauso do povo não é aplauso do céu. Não é aprovação de Deus. Nós queremos os aplausos, nós queremos ser ovacionados. Mas foi isso que causou a morte de Herodes. E José? Esquecido, injustiçado, vendido, maltratado, falsamente acusado. Mas aquelas dores o construíram. O que construiu Josué? A morte de Moisés, o que construiu um líder temente a Deus, o que construiu Esté, uma órfã de pai e mãe criada pelo tio em uma terra em exílio estranha, o que construiu Esté? O que construiu uma rainha que se posicionou por seu povo, que foi a porta de livramento para o seu povo. Foram os dias fáceis? Não, foi uma história de dor. O que construiu o caminho de novo, o novo caminho de redenção para nós como igreja? A morte de Jesus. E se eu te falar que a missão de Jesus era a própria dor? Aquilo que nós evitamos, aquilo que nós corremos, a missão de Jesus era a cruz. Você vai começar a olhar para os processos da vida com outros olhos. E falar assim: Senhor,
Eu quero logo extrair a minha lição disso aqui, para que eu possa passar dessa fase. Me dá entendimento para que eu possa extrair o que eu preciso dessa situação, me alinha, porque eu quero contar os testemunhos. Comece a olhar para a dor de forma diferente, porque ela nos constrói, igreja. Ah, como ela nos constrói. A dor de Jó construiu um relacionamento do qual ele só tinha ouvido falar, e muitos de nós estamos precisando voltar a esse local de entrega. Eu venho no culto, eu ouço falar de Deus, mas eu vou para minha casa, eu não abro a minha Bíblia, eu não dobro os meus joelhos para orar, eu não exalto ao Senhor, eu não oro, eu não canto, eu não faço nada. O meu culto é esse aqui, o que eu tenho para entregar para Ele é isso aqui. São 2 horas de culto, o resto é meu. Relacionamento não se constrói com 2 horas de culto no domingo. Relacionamento se constrói todos os dias. Todos os dias. E é sem cessar. É o tempo todo falando com Ele que não te abandona, que te ouve, que será o seu auxílio, que derramará saúde emocional, que derramará sabedoria sobre a tua vida. Quando nós sofremos, nós não sofremos sozinhos, nós sofremos com um propósito. O sofrimento na vida do cristão tem propósito, nos ensinar. De alguma forma, vai nos ensinar. A igreja que ora permanece, a igreja que confia descansa, e a igreja que é centrada em Cristo sempre viverá e verá portas se abrindo, sempre. Eu tenho orado para que por esses dias nós possamos ver uma enxurrada de testemunhos sendo contados. Porque eu creio em uma igreja que vai se ajoelhar, entendendo que não é só sobre a minha causa. É sobre a causa da Amanda, é sobre a causa do Davi, é sobre a causa da Natália, é sobre a causa do pastor Hudson, é sobre a causa da Poliana, é sobre a causa da Rose, e nós vamos olhar para nós como um povo, como um corpo, e começar a interceder uns pelos outros, dizendo: Senhor, que a sua vontade seja feita no céu, assim como no céu, aqui na terra. Que seja uma enxurrada de bênçãos, que seja um mover extraordinário, que seja um povo que vai estar contando tanto testemunho que um culto de testemunho não vai dar. Vai ser aquela fila de gente para contar testemunho, assim como foi com a igreja primitiva. Se coloque de pé. Eu quero orar por pessoas nessa manhã que entenderam que a casa está debaixo de ataque. Por que Pedro era o alvo de Herodes? Essa igreja que tinha começado com 120 pessoas e agora já passava de uma multidão de mais de 7.000 pessoas, ela apresentava uma afronta para o inferno. Por que o diabo tem tentado tocar na base, homens e mulheres? Porque você é a base da sua casa, você é a base da tua história. Por que o diabo tem atacado a base? Porque sem base não tem estrutura que permaneça. Pedro era a base daquela igreja. Eu quero orar por homens e mulheres que entendem sobre a minha vida. Sim, existe um peso, uma pressão, uma responsabilidade, mas eu não vou retroceder, eu não vou parar, eu não vou olhar nem para a direita e nem para a esquerda, eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé. Se você quiser receber oração nessa manhã, se tem alguém aqui que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, nós queremos orar por você. Mas se tem pessoas que querem receber oração nessa manhã, falar: Senhor, me ajuda, me fortalece, porque eu quero que a minha casa seja esse cenário de milagre. Venha, nós queremos orar por você. Que a sua fé seja fortalecida nesse dia. Que os teus filhos venham enxergar testemunhos como este acontecendo em sua casa. Igreja de olhos fechados. Se tem alguém aqui que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, venha, venha. Porque eu creio que hoje cadeias vão cair. Tem muita gente querendo ver portas abertas, mas o Senhor me trouxe nessa manhã para te falar: antes que a porta se abra, antes que essa porta se abra, algemas precisam primeiro cair. É de dentro para fora. Começou dentro da prisão, vai começar dentro da tua casa, vai começar dentro de um quarto de porta fechada, vai começar com um homem e uma mulher que se levantam se posicionando, para depois ver portas se abrindo.
Eu creio que vão ser dias de nós vermos as portas se abrindo de forma tão linda, igreja. Portas que parecem ser impossíveis de serem ultrapassadas. Pastores, estejam aqui orando. Ajuda aqui, pastores, por favor. Mas cadeias hoje vão cair. Cadeias hoje vão cair. O Senhor, aquele que ordena os anjos para guerrear em tua causa, se levanta para dizer: hoje chega um fim. Cadeias vão cair e um novo tempo será estabelecido na tua vida, na tua história. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, Tu conheces o coração de cada um aqui. Tu conheces a história. Tu conheces aquilo que tem aprisionado o teu povo, entristecido, causado angústia, causado choro. Tu sabes, Deus. Tu sabes, Deus. Tu conheces o nome da porta de cada um aqui. Começa a colocar nome nessa porta que parece ser intransponível. Começa a colocar nome nessa porta que parece que nunca vai se abrir. Nós estamos agora aqui nos prostrando diante de uma voz de comando do Senhor para um posicionamento de oração incessante. Oração incessante, com entendimento que não é sobre o nosso alcance nas altas esferas da sociedade. É sobre nós alcançarmos o céu com nosso posicionamento de filhos, de um povo que foi redimido. A nossa dor só faz sentido se for unida à tua dor, Senhor. A nossa dor só faz sentido se ela for unida à tua dor. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E siga-me. E siga-me. Não tem evangelho sem dor, mas Ele prometeu estar contigo todos os dias. Ele prometeu te sustentar. Ele disse: tenha ânimo, eu venci, eu sou contigo, eu vou para que Ele venha. O Espírito Santo te dará sabedoria, te consolará na tua aflição. O Espírito Santo intercederá por você com gemidos inexprimíveis. Ouço cadeias quebrando. Tem cadeia quebrando hoje. Tem cadeia quebrando hoje. E aquilo que acontecia às escondidas será substituído por tempo de devoção, por tempo de oração. Tem homens sendo libertos aqui hoje da pornografia. Cadeia da pornografia está caindo por terra. Cadeia do vício está caindo por terra. Toda cadeia imposta pelo inimigo caindo por terra, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pai. Eu quero orar também por pessoas que estejam desempregadas hoje aqui. Eu quero te pedir para sair do teu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos começar a contar testemunhos de portas de emprego sendo abertas para o povo de Deus. Para o povo de Deus, sai do teu lugar. Se tem desemprego na tua casa, e venha. Amor, vem orar aqui, por favor. Haverão novas portas de emprego se abrindo no meio da igreja de Cristo. Haverão portas se abrindo, que as pessoas vão começar a te perguntar: mas como é que você foi parar nesse lugar? Por que eu chamei o meu esposo aqui para abrir? Porque nós vivemos uma realidade da nossa casa de nunca ter faltado trabalho. Nunca nos faltou trabalho. São os melhores contratos. Então chamei ele para orar, porque ele carrega autoridade. Ele
carrega favor diante de Deus. Ele entendeu que a vida dele tem propósito. Servir o reino de Deus. Santo Espírito de Deus, a tua presença é real nesse lugar, Santo Espírito. No poder e autoridade impetrado a nós, conquistado pela cruz, através da cruz do Calvário, como sacerdote do meu lar. A nossa força vem de ti, Senhor. Nada podemos sem a tua presença. Nós nos submetemos ao teu senhorio. Nos humilhamos diante de ti. E te pedimos, Senhor, supra a necessidade do teu povo. Cura nossas emoções. Deposita sobre nós sabedorias do céu, inteligência para administrarmos tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. As nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa carreira profissional. Deposita sobre o teu povo, Pai, o teu favor, a tua graça. Eu abençoo, meu Pai, a obra de suas mãos. Eu profetizo sobre a tua igreja o teu favor. Assim como o Senhor foi com o seu povo ali no deserto, provendo diariamente. Abra a porta dos céus. Prospera a tua igreja, Senhor. Que testemunho seja contado para a honra e glória do teu nome. E até que o Senhor tem nos ajudado. Os matrimônios. Restaura matrimônios, Senhor. Restaura relacionamento com nossos filhos. Completa a tua grande obra em nós, ó Deus. Nós nos comprometemos em andar em santidade e fidelidade a Ti por todos os nossos dias. E glorificaremos o Teu nome para todos sempre. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos.